Bom dia, irmãos. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Obrigado, chefe, pela oportunidade de poder servir aqui mais uma vez com irmãos tão queridos também, podendo ministrar a palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, mantê-la aberta aí em Gênesis capítulo 2. Nós vamos voltar ao texto por algumas vezes. Gênesis capítulo... Primeiro no capítulo 1 mesmo, Gênesis capítulo 1, primeiramente. Mas antes da gente ir para a palavra de Deus, meu objetivo hoje é responder a pergunta como o Evangelho molda a masculinidade e a feminilidade. E, para tanto, eu queria começar lendo um texto da literatura brasileira que tem como título Homem que é Homem, ok? Diz assim: homem que é homem não usa camiseta regata, a não ser para jogar basquete. Homem que é homem não gosta de canapés, de cebolinhas em conserva ou de qualquer outra coisa que leve menos de 30 segundos para mastigar e engolir. Homem que é homem não come soufflé. Homem que é homem só vê futebol na TV, bebendo cerveja e nada de cebolinhas em conserva. Homem que é homem, arrota e não pede desculpas. Homem que é homem não responde teste de revista, e profissão de homem que é homem é caminhoneiro. Homem que é homem nunca vai em um vernissage. Homem que é homem nem sabe o que é isso. Você nunca encontrará um homem que é homem com batom neutro para lábios ressequidos, pastilhas para refrescar o hálito, ou entradas para um espetáculo de pantomima. Coisas que você jamais vai ouvir um homem que é homem dizer: eu assumi, eu amei, minha porção mulher, acho que bordô fica melhor no sofá e a ráfia em cima do puff. Esse é um texto de Luiz Fernando Veríssimo e reflete a perspectiva de uma parte da sociedade brasileira sobre masculinidade. Eu fiquei pensando, preparando esse tempo juntos aqui, sobre algum texto que poderia refletir a mesma coisa sobre o que diz respeito às mulheres. E eu me lembrei da Amélia. Lembram-se da Amélia? Amélia é que era mulher de verdade, não é? E nós sempre lembramos, ou pelo menos eu sempre me lembro apenas e tão somente, a única característica da Amélia é que ela não tinha a menor vaidade. Ela que era a mulher de verdade. Mas eu fui ler a letra da música e eu descobri que tinha outras características que faziam com que a Amélia se tornasse essa mulher de verdade. E olha o que a música diz. A Amélia, às vezes, passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Veja, resumidamente, a Amélia, irmãs, ela vivia com unhas sujas, cabelos oleosos, os pelos por depilar, ela passava fome e tinha que achar bonito passar fome, e ainda passava pano para o seu marido que não trazia comida para casa, tratando o marido como se ele fosse um menino de 7 anos de idade. Oh, meu filho, não tem o que fazer não. Não é? Percebe como as definições que encontramos na sociedade de um homem de verdade e de uma mulher de verdade não têm absolutamente nada a ver com o que a Bíblia chama de homens e mulheres de verdade? Queridos, isso tudo é triste. Mas existe algo ainda mais triste, que muitas vezes hoje em dia está sendo colocado dentro dos arraiais cristãos reformados, como definição de masculinidade e definição de feminilidade. Quando nós vemos igrejas criando ministérios para homens, chamando esses ministérios de algo que tem a ver com macho, e eles se reúnem para beber uísque, fumar charuto e comer bacon, como se isso fosse
o suprassumo da masculinidade, não é? E as irmãs têm sido colocado peso sobre as irmãs com uma definição de feminilidade que passa longe das definições bíblicas. Como o pastor Paulo Júnior disse, mulheres não podem ser bonitas, elas têm que ser feias, é a definição da feiura. Ela não pode ser bonita, ela não pode trabalhar fora, ela não pode ter opinião, ela não pode estudar teologia, ela não pode ter menos do que 5 filhos. E agora, ela também tem que fazer homeschool. Porque se ela não fizer homeschool, ela não é uma mulher de verdade, ela não é uma mulher piedosa. Irmãos, não me entendam mal, ok? Nada contra quem faz homeschool. Venho de uma igreja em que o meu pastor tem 10 filhos e fez homeschool com os 10, ok? Amo, é o meu mentor, eu os amo do fundo do meu coração. Mas existe um problema quando nós definimos feminilidade a partir desses pontos, dizendo que mulheres de verdade são apenas as mulheres que fazem homeschool, ok? Isso é grave. Mas por que isso acontece, queridos? Isso acontece porque não estamos enraizando masculinidade e feminilidade no Evangelho. Muitos cristãos ainda acham que o Evangelho é apenas um carimbo para uma vida eterna no céu. E não entenderam ainda que, na verdade, o Evangelho é bem mais do que isso. O Evangelho, ele é a boa notícia que nos salva, que nos restaura e que nos capacita a entendermos quem nós de fato somos e quem Deus nos chama a sermos como homens e mulheres para a nossa alegria e para a glória dele. O mundo diz que nós podemos ser quem nós quisermos. O mundo diz que os nossos sentimentos definem quem nós somos. Mas a palavra de Deus ancora a nossa identidade no Evangelho. Nós somos quem o Evangelho diz que nós somos, inclusive em termos de nossa masculinidade e feminilidade. Mas o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É espantoso, mas grande parte dos membros das igrejas evangélicas históricas brasileiras não sabem definir o que é o Evangelho. Certa vez eu estava pregando num retiro de carnaval de uma igreja histórica brasileira, alguns centenas de jovens, e eu pedi que alguém definisse o que era o Evangelho. Primeiro ficou aquele climão, né? E de repente, algumas pessoas começaram a ousar dizer algumas coisas, todas elas incompletas, todas elas sobre algo que tem a ver com o Evangelho, mas não era o Evangelho. Queridos, o Evangelho é essa boa notícia que possui pelo menos 3 atos: criação, queda e redenção. O Evangelho é esse drama que se desenrola, é essa única história que Deus tem, onde Deus cria um povo que se volta contra Ele, mas que Deus graciosamente providencia um meio de redenção, de resgate, para trazer para si um povo particularmente seu, um povo que vai viver para a glória dele. E isso tem tudo a ver com a maneira como eu e você vivemos como homem e mulher. Vai para o texto de Gênesis 1. Olha aí para o texto. Olha, vamos olhar a princípio para a questão da criação e como a criação molda a maneira como eu e você vivemos como homem e mulher. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 21, você começa a perceber um padrão. Existe um padrão, olha só. Deus vai começar a criar os animais. E olha como funciona. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo, olha aí para o texto, de acordo com as suas espécies. E todas as aves, de acordo com as suas espécies. E aí você continua e chega lá no versículo 24. Então, e disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua
espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Vocês percebem que Moisés, relatando o texto aqui, ele está repetindo isso, ele está dando ênfase nisso. Todos os seres vivos foram criados de acordo com a sua espécie. E aí chega a criação do homem e da mulher, versos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre todos esses que foram feitos de acordo com as suas espécies, não é? Os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Queridos, nesses 2 versículos de Gênesis 1, 26 e 27, Moisés repete 3 vezes que homem e mulheres foram criados à imagem de Deus. Ele vem com um padrão, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, e de repente ele muda o padrão, ele rompe o padrão, ele mostra o contraste. Homem e mulher não foram criados de acordo com a sua espécie, foram criados de acordo com a imagem e conforme a semelhança de Deus, como reflexos dele, como representantes dele, para que através da masculinidade e através da feminilidade, eu e você pudéssemos refletir quem Deus é para todos que estão ao nosso redor. É assim que nós vivemos como homem e como mulher, é assim que nós expressamos nossa sexualidade, entendendo que nós fomos criados por Deus, à imagem de Deus, com o propósito de refletirmos quem Deus é. O autor do livro que o reverendo Eduardo sugeriu ontem, que está sendo o lançamento da editora Cultura Cristã, o reverendo Felipe falou: esse livro é excelente. Ontem à noite eu cheguei no hotel, era meia-noite, e comecei a ler, e li bastante até as 2 da manhã, um livro muito bom, mas ele diz em determinado momento: eu sou um homem, na página 13, ou uma mulher, projetado por Deus exatamente como sou. Deveríamos pensar com nós mesmos ao considerarmos o corpo dado a nós dos céus, da mesma maneira como o Grand Canyon foi criado para mostrar o poder de Deus, e o céu como obra de suas mãos, como homem ou mulher, eu fui formado para demonstrar a beleza do plano brilhante de Deus. Queridos, Deus nos cria para que eu e você possamos propagar através da nossa masculinidade, através da nossa feminilidade, esse plano maravilhoso de Deus, e mais do que isso, esse Deus maravilhoso que nos planejou para sermos como somos, homem e mulher. Homem e mulher. E o que significa então ser homem e mulher? O que é uma masculinidade bíblica? O que é uma feminilidade bíblica? Dr. John Piper, Dr. Wayne Grudem, eles têm um livro excelente, publicado pela editora Fiel, chamado Homem e Mulher. Infelizmente está esgotado, eu acho que não estão publicando mais esse livro, mas ele é excelente. Lá ele traz definições de masculinidade e feminilidade bíblica. Ele define masculinidade assim, presta atenção, meu irmão. No cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente. Um senso de responsabilidade benevolente. Ou seja, eu sinto, eu percebo que eu tenho uma responsabilidade bondosa, eu tenho uma responsabilidade caridosa, uma responsabilidade para fazer o bem. Como? Ele coloca 3 formas. Um senso de responsabilidade benevolente para liderar as mulheres, prover a elas e protegê-las. Liderar, prover e proteger. Veja como não tem nada a ver nem com o que o mundo diz através do Luiz Fernando Veríssimo, como também não tem nada a ver com o que está sendo dito pelas igrejas e influenciadores
desse homem machão que bebe uísque, fuma charuto e come bacon, arrota e não pede desculpas. Não. É um senso de responsabilidade para fazer o bem às mulheres, liderando, provendo para elas e protegendo as mulheres. Isso vai ser vivido na prática de forma igual por todos os homens com todas as mulheres? Não. Através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Você se relaciona com esse senso de responsabilidade benevolente, liderando, provendo e protegendo, mas de formas diferentes, com mulheres diferentes, com quem você possui relacionamentos diferentes. Vai ser diferente com a sua mãe, vai ser diferente com a tua filha, vai ser diferente com a tua esposa, vai ser diferente com a tua namorada, vai ser diferente com as irmãs da igreja, mas esse senso de responsabilidade benevolente está em você, porque Deus te fez homem, e como homem, Ele colocou esse chamado sobre você, para liderar, para prover, para proteger as nossas irmãs, as mulheres que estão ao nosso redor. Veja agora a definição que Dr. Piper e Dr. Wayne Grudem trazem sobre feminilidade. Eles dizem assim: no cerne da feminilidade madura está uma libertadora disposição de confirmar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. Veja, se para o homem é um senso de responsabilidade, para a mulher aqui é uma disposição de confirmar, receber e nutrir a força e a liderança de homens dignos, Agora, irmãos e irmãs, se formos ser muito sinceros, eu e você precisamos confessar que isso não nos vem naturalmente, não é verdade? Isso não nos vem naturalmente. Irmãos, eu e você precisamos confessar que naturalmente não sentimos esse senso de responsabilidade por liderar, por prover e por proteger. Naturalmente sentimos esse senso de necessidade e não de responsabilidade de usurpar, usar e abusar. Naturalmente sentimos esse desejo de chegar em casa, colocar os pés sobre os sofás e falar: mulher, cadê a janta? Não é? Esse é o nosso natural. Mulher, cuida dos seus filhos. Por que esse se tornou o nosso natural? Bom, o Evangelho explica. Porque apesar de termos sido criados para essa masculinidade e feminilidade maduras, homens e mulheres caíram. É a queda. Adão falhou em seu chamado. Adão não liderou, ele não proveu, ele não protegeu a única mulher a quem ele havia chamado para servir, proteger e liderar. Eva não confirmou, Eva não recebeu e não nutriu a liderança de Adão. E de fato, no meio do capítulo 3, eu e você no versículo 12 encontramos um homem medroso, um homem covarde, que não é capaz de assumir a responsabilidade pelos seus erros e que está disposto a jogar a esposa na fogueira para se livrar do problema. Deus, foi a mulher que tu me deste. A gente encontra Deus dizendo à mulher, no versículo 16 do capítulo 3, minha irmã, agora, o natural no teu coração vai ser que o seu desejo será contra o seu marido. E ele vai tentar te dominar. O que Deus está dizendo é, agora, irmã, o seu natural não vai ser essa disposição de afirmar a liderança do seu marido. O teu natural vai ser ir contra ele. E o natural dele não vai ser essa disposição, esse senso de responsabilidade de te proteger, de te servir, de prover para você, não. O natural dele vai ser ter uma liderança opressora sobre você. O pecado, irmãos, a queda da raça humana é a razão porque eu e você não vivemos a masculinidade e a feminilidade que Deus tem para nós.
Nós esquecemos nossa identidade em Deus. E aí passamos a buscar em nossos relacionamentos, em nossas expressões de sexualidade, uma conquista por aceitação, por amor, por pertencimento, que nós deveríamos já ter encontrado em Deus. Nós usamos a nossa sexualidade como moeda de troca de algo que nos dê significado, de algo que nos dê valor, de algo que nos dê aceitação. Mas graças a Deus, existe mais um ato nesse enredo do Evangelho, aqui em Gênesis 3. O Evangelho nos resgata. A redenção está aqui. O Evangelho, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo nos ensinam que já temos um propósito, a glória de Deus e o bem do próximo, que já fomos aceitos por Deus, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. E isso nos liberta para vivermos nossa masculinidade ou nossa feminilidade, não em busca de algo, não para recebermos algo de alguém, mas para transbordarmos para aqueles que nos cercam o que nós já recebemos de forma perene e perfeita em Deus, por meio de Cristo Jesus. Mas onde a gente vê isso? Onde a gente vê redenção em Gênesis 3? Bom, você vê Deus prometendo à mulher que o descendente dela iria esmagar a cabeça da serpente. Você vê Deus sacrificando um animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E agora nós já vemos mudança na postura de Adão como homem. Lembra antes, versículo 12? A mulher que tu me deste. Agora, no versículo 20, nós vemos Deus dando à sua esposa um nome. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Adão crê na palavra de Deus. Adão crê nessa promessa, nesse evangelho embrionário. E agora, ele se relaciona com a sua esposa, não com acusações, não de uma forma utilitarista, mas ele a abençoa com um nome que reflete a promessa de Deus. Ela não morreria, mas ela seria doadora de vida, ela seria a mãe da humanidade, ela seria a doadora da vida. Adão está aqui liderando sua esposa, irmãos, com benevolência. É isso que o Evangelho faz. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, homens e mulheres são libertos da necessidade de criarem uma identidade para si mesmos. São libertos da necessidade de definir quem é o melhor. São libertos da competição e das acusações. E agora, nós podemos ser quem Deus nos criou para ser. Quem Deus nos redimiu para sermos. E isso para o bem do próximo e para a glória de Deus. Assim, queridos, homem que é homem, mulher que é mulher, não são esses estereótipos que nós vemos por aí. Mas homem que é homem e mulher que é mulher, são homens e mulheres com suas identidades ancoradas no Evangelho, que transbordam e refletem Deus nos seus relacionamentos horizontais, de acordo com os diferentes chamados que Deus tem para homens e mulheres servirem o mundo para o bem do próximo e para a glória de Deus. Obrigado.